Um otaku completamente desempregado entra em um isekai sob as ordens do governo. O anime se inicia com um otaku fazendo um teste vocacional sobre animes. Esse otaku se chama Kanou Shinichi, e após finalizar o teste, o agente da empresa elogiou Shinichi, pois ele tinha tirado a nota máxima no conhecimento otaku. Logo em seguida, o agente diz estar muito feliz em ter encontrado a pessoa que ele precisa, um otaku solitário que mora sozinho e não tem nada para fazer na sua vida. E estranhando essas falas, o Shinichi pergunta o que essa empresa que queria contratar ele faz. No entanto, o agente se recusa a responder e pede para o nosso protagonista brindar com ele antes. Assim, ao beber a bebida que esse agente deu, o nosso protagonista começou a se sentir tonto e desmaiou. Enquanto estava desmaiado, o Shinichi estava tendo um sonho, o pesadelo do dia em que ele tomou fora de uma garota da escola. E esse fora só aconteceu porque ele é um otaku. Sim, foi isso que ela disse. Do nada, o Shinichi acordou em um quarto totalmente diferente do dele. Não só isso, mas havia uma empregada fofinha olhando diretamente para ele. Daí, como um bom otaku, o nosso protagonista ficou todo empolgado com a aparência da empregada e ficou elogiando todos os aspectos dela. No entanto, essa empregada começou a falar uma língua estranha que o nosso protagonista não entende. E por conta disso, ela entregou um anel mágico que logo após o Shinichi colocar, ele conseguiu entender perfeitamente essa língua estranha que a empregada estava falando. Assim, essa empregada se apresentou como Milcel Faulan, um nome bosta, e contou que a partir desse dia, ela iria cuidar de todas as necessidades do nosso protagonista e que agora ele era o seu mestre. Nesse momento, uma mulher peito, quer dizer de óculos, apareceu e se apresentou como Minori. Ela contou que seria a guardiã do Shinichi e que agora ele não estava mais no seu mundo original. E vendo pela varanda da casa, o Shinichi finalmente se deu conta em que ele estava em um mundo de magia mágica. Dito isso, o gerente foi falar com o Shinichi e revelou para ele que há um ano atrás o Japão encontrou um mundo paralelo. E após eles terem feito contato com o imperador desse mundo mágico, o Japão firmou um contrato de troca de produtos e coisas do tipo. Daí, como esse mundo estava muito atrasado na cultura de entretenimento, eles contrataram o Shinichi para ser o gerente de uma loja de animes e mangás. E para piorar tudo, ou para melhorar, esse gerente deixou bem claro que o Shinichi não poderia voltar para casa até que ele tornasse a cultura otaku popular nesse mundo. Depois de ouvir essas coisas, o Shinichi ficou refletindo no seu quarto até que a Milcel entrou no quarto dele para entregar um copo de chá e se apresentar aí de maneira mais formal. Daí, quando a Milcel foi se curvar para se apresentar, o Shinichi percebeu pelas orelhas dela que ela é uma elfa. Descobrir isso deixou nosso protagonista tão empolgado que a primeira coisa que ele fez foi tirar uma foto para marcar esse momento tão importante na sua vida. E no dia seguinte, a Minori contou ao nosso protagonista que ele teria que se apresentar ao imperador nesse dia. Ao chegar no castelo, a Minori e o gerente falam para o Shinichi não fazer nenhuma bobagem, já que isso poderia estragar totalmente a relação do Japão com esse mundo. E nesse momento, o nosso protagonista levantou a sua cabeça e viu que o imperador era na verdade uma garotinha fofinha. Então o cara acabou perdendo completamente a sua compostura e deu um grito altíssimo, chamando a imperatriz de garotinha. Logo após o Shinichi falar isso, o imperador, que é uma garotinha, se encheu de raiva e foi dar um murro na cara dele. Nesse dia, o Shinichi só não foi de Vasco, pois o conselheiro da garotinha e o gerente lá conseguiram contornar toda essa situação. No entanto, o primo da imperatriz foi lá e disse que não fazia nenhum sentido o Shinichi ser o tal do cara que queria mudar a cultura desse reino, já que ele é apenas um jovem bobo. Daí, quando esse cara falou que a cultura otaku deve ser algo horrível e sem valor, o nosso protagonista se revoltou e até mesmo chamou o cara de idiota. Dessa maneira, o Shinichi quase acabou morrendo de novo. E quem salvou ele dessa vez foi a própria imperatriz. Após fazer isso, ela se apresentou como Petralka, que por sinal é o nome mais horrível desse anime. Mas o que importa mesmo é que ela deu permissão para o nosso protagonista trazer os mangás do outro mundo para esse mundo. E após ouvir isso, o nosso protagonista fez uma pesquisa rápida e separou alguns mangás e pôsteres para turbinar o quarto dele. Não só isso, mas ele usou a Milcel, que eu vou chamar de Mil, para dar uma facilitada, e um empregado largato como cobaias para dar uma olhada nos mangás. Em seguida, a própria Petralka invadiu o quarto do nosso protagonista e pegou alguns mangás para ler. Porém, como a Petralka não entende a língua japonesa, ela obrigou o nosso protagonista a ler para ela. No fim, o Shinichi ficou sozinho com a Mil e a Petralka no quarto dele para ler um mangazinho. Daí, enquanto ele estava lá lendo para as duas, o Shinichi mostrou uma frase para a Mil e como ela já estava praticando japonês, ela conseguiu ler isso sozinha. E obviamente, isso irritou a Petralka e por isso ela sentou no colo do nosso protagonista e expulsou a Mil do quarto para ler sozinha com o nosso protagonista. E bom, eu sei que você pode estar pensando aí, mas essa imperatriz tem 17 anos, no My Anime List diz que é 16 e no mangá diz que é 999, então não precisa acionar o FBI não. Após a imperatriz ter voltado para o seu castelo, o Shinichi foi dar uma volta pela casa, quando do nada, uma sombra intimidadora apareceu na frente dele. Em resposta, o Shinichi já saiu socando a criatura, que na verdade era o empregado dele. Vendo que tinha feito uma besteira, o Shinichi começou a pedir desculpas para o largatão. No entanto, o largatão contou que estava de boas e ainda deu um pedaço de madeira para o Shinichi bater nele. Isso fez o nosso protagonista entender que naquele mundo era bastante normal agredir os seus servos. Com isso em mente, o Shinichi foi até a cidade para saber mais sobre a cultura atual desse mundo. E andando pela cidade, o Shinichi descobriu que a maioria dos cartazes na cidade eram feitos apenas com figuras, já que a maioria das pessoas mal sabia ler. Porém, o que mais surpreendeu o Shinichi foi o fato das crianças de algumas raças diferenciadas, tipo elfo, e algumas outras serem obrigadas a entrar no exército desde novinhas. Nesse momento, o Shinichi ficou olhando para aquela criança e ficou pensando que a Mil também havia passado por aquilo. No entanto, a Minori falou que ele não poderia ficar pensando muito sobre isso, já que no mundo deles também tinha um sistema de classe muito
totalmente desigual. Nesse momento, umas crianças foram falar com o nosso protagonista e dando um mangá para eles, o Shinichi descobriu que essas crianças não tinham tempo nem para brincar e muito menos para ler. Isso fez o Shinichi chegar a um seguinte dilema: como ele irá tornar os mangás populares nesse mundo, sendo que a maioria das crianças nem mesmo podiam ler? E depois desses pensamentos todos, lá estava o Shinichi lendo mais um capítulo de um mangá para a Petralka. Nesse momento, a Mio interrompeu eles para entregar um chá, e por conta disso, a Petralka se irritou totalmente com a empregada e tratou ela igual um lixo. Obviamente, o Shinichi não gostou das atitudes da Imperatriz e já pegou no braço dela cheio de raiva. No entanto, ele se acalmou logo em seguida, pois ele se lembrou que a cultura desse mundo é completamente diferente. E isso não era meio que culpa da Petralka em si, mas em culpa da educação. Para resolver esse problema, o Shinichi foi lá e usou o poder mais poderoso que um protagonista de anime tem, que no caso é o discurso. E o discurso dele foi explicando que aquilo que ela fez não é uma parada legal na cultura do mundo dele. Em seguida, ele disse que só iria deixar a Petralka continuar lendo os mangás se ela entendesse um pouco da cultura dele também. Em resposta, a Petralka falou que estava surpresa com o Shinichi, pois ele confrontou o primo dela e até mesmo ela. E bom, só um maluco faria isso. O cara tem sorte de estar vivo. E após falar isso, a Petralka perdoou a atitude do Shinichi e prometeu aceitar as suas condições. No entanto, ele teria que ensinar a língua japonesa para ela também, já que ela não suportava ver uma serva sabendo mais do que ela. Depois disso, um mês se passa e vemos que o nosso protagonista montou uma escola e ela estava quase pronta. E obviamente o Shinichi estava doido para ensinar a cultura japonesa para as crianças. Nesse dia em especial, a Petralka foi visitar o Shinichi só para mostrar o quanto ela tinha avançado no japonês. Daí, como a Petralka estava se achando demais, ela foi lá e desafiou a Mio para ver quem tinha aprendido mais do japonês até o momento. Ela então tirou o anel mágico e falou alguns bagulhos doidos que nem mesmo o nosso protagonista entendeu. Na moral, parecia que ela estava invocando um demônio. Logo em seguida, ela obrigou a Mio a falar japonês também. E basicamente, as duas falaram a mesma coisa. A única diferença é que a Mio falou menos palavras estranhas e por conta disso, a Petralka ficou se achando, sendo que estava óbvio quem era muito melhor que o outro. Mais tarde, o Shinichi acabou ficando a sós com a Petralka para ler um mangá para ela. Por curiosidade, era aí o mangá do Shingeki no Kyojin. Nesse momento, a Petralka contou que era a primeira vez que ela conhecia alguém igual o Shinichi, já que diferente de todos os missionários que só tentaram pegar uma grana dela, o nosso protagonista realmente se importava com o que ele estava fazendo. Não só isso, mas a Petralka finalizou dizendo que era a primeira vez que ela estava se divertindo em estar com alguém. Em resposta, o nosso protagonista falou que estava se divertindo muito com ela, a Petralka, e também estava se divertindo com a Mio Cell, a Mio. E ao ouvir isso, a Imperatriz acabou se irritando e meteu o pé para casa. E chegando à noite, o Shinichi foi lá fazer a aula básica que ele sempre faz com a Mio. Mas antes de tudo, a Mio pediu para ele tirar o anel mágico. E após ele fazer isso, a Mio começou a falar algumas frases em japonês. E isso só provou que ela não tinha usado melhor o seu japonês antes, pois ela não queria irritar a Petralka. Dito isso, a Mio contou que ela não estava aprendendo japonês só por aprender, mas sim porque ela sabia que o nosso protagonista iria voltar para o Japão um dia. E quando ele voltasse, ela queria muito ir junto com ele. Ao ouvir isso, o nosso protagonista obviamente ficou morrendo de vergonha, mas ele se negou a acreditar que ela gostasse dele, afinal, ele se considera um Zé Ninguém. E um tempo depois disso, vemos que a escola do Shinichi finalmente foi inaugurada. E lá estava a escola, lotada de crianças. Porém, essas crianças eram nobres. E os pobres, meu filho, estavam vendo tudo de longe. Dentro da escola, a Mio foi entregar um almoço para o nosso protagonista e desejar boa sorte para ele. Logo em seguida, a Petralka apareceu e já foi querendo mostrar para o nosso protagonista que ela tinha avançado um pouco mais aí no japonês. Se achando, ela ficou novamente na frente da Mio, mas nosso protagonista foi lá e disse que a Mio estava muito ocupada cuidando dele, e por isso ela não tinha tanto tempo para estudar. Ouvir isso deixou a Petralka cheia de raiva, daí ela já foi lá e tacou um livro na cara do nosso protagonista. E ela estava morrendo de raiva, pois graças a ela, o Shinichi tinha construído essa escola inteira. Mas mesmo assim, o cara só tinha boca para falar da Mio, e a raiva da Petralka estava tão grande que ela ordenou que a Mio fosse expulsa da casa do Shinichi. Do nada, uns caras de capuz invadiram a escola e pegaram a Petralka como refém. E após terem amarrado todo o grupo, o líder dessa organização pegou um anel e revelou que estava ali por conta do nosso protagonista e da Petralka. Isso tudo porque os dois estavam fundando essa escola e ensinando as crianças através dos mangás que todos os seres humanos são iguais, não importando sua raça, cor e outras coisas desse tipo. Nesse momento, o líder dessa organização que tá fazendo merda começou um papo estranho dizendo que todas as raças eram inferiores aos humanos e que nada deveria mudar isso. Em resposta, o Shinichi falou que esse papo de raça inferior era clichê, que esse cara só tinha inveja das outras raças. Obviamente, o cara se irritou e sacou a sua espada para matar o Shinichi. No entanto, a Petralka interrompeu tudo, contando que se o cara matasse o Shinichi e a Minori, ele iria estar criando uma guerra entre dois mundos. Sabendo disso, o cara jogou o Shinichi nos balões infláveis da Minori e mudou seu alvo para a Petralka. Daí, como a Petralka estava sofrendo um grande perigo, a Minori pediu para o Shinichi pegar uma faca que ela tinha escondido bem naquele lugar, nesse mesmo. Em seguida, ela usou essa faca para afrouxar as cordas de geral, porém, ela ainda não tinha um plano para sair dali. Nesse momento, o Shinichi olhou para o relógio e contou ter um plano para eles saírem dali. Dessa forma, o Shinichi fingiu estar com vontade de largar um mijão e na hora que os caras estavam levando ele para o banheiro, o alarme do celular dele tocou com uma musiquinha de abertura de anime. Aproveitando essa situação, o Shinichi lançou a braba, dizendo que aquilo era uma magia do mundo dele e que agora ele poderia matar qualquer um. E bom, infelizmente os caras não caíram no bait e já foram partir pra agressão. E novamente o nosso protagonista só não foi de vaz, pois a Minori se soltou e desceu a porrada em geral. Logo em seguida, a Mio Cell foi lá e usou uma magia que derrubou os caras que tinham
estado. No entanto, o líder dos caras se levantou e ativou um item mágico que iria destruir a escola e matar geral ali. E na hora que o cara falou que nada poderia deter esse item, o Shinichi foi lá e apagou o bagulho com um simples extintor de incêndio. E mesmo após levar um socão da Minori, o líder da organização pegou uma faca escondida e a jogou na direção da Petralka. Nesse momento, a Mil se colocou na frente da Imperatriz e tomou uma facada direto na pança. Ai, Zé da manga. A Petralka não entendeu nada e perguntou o motivo da Mil ter feito isso. Em resposta, a Mil contou que nem ela mesma sabia direito o que estava fazendo, mas ela tinha feito isso por acreditar nos mangás do Shinichi que diziam que as pessoas de status diferentes podiam viver em harmonia. Por causa disso, ela acreditava que o mesmo poderia acontecer no mundo deles. Algum tempo depois, é mostrado que a Mil estava no hospital e que graças a Petralka, ela não tinha ido de Vasco. Em um mês após tudo isso, a Mil já estava completamente curada, pronto para outra facada na pança. E agora, já depois de tanto tempo nesse mundo, vemos que o nosso protagonista está dando aula para elfos, anões, e a primeira coisa da cultura otaku que ele foi ensinar foi sobre a roupa de mulheres nos mangás. E vendo que ele estava avançando demais, a Minori interrompeu a aula e falou que iria sumir por um momento. No entanto, ela revelou ser uma grande fujoshi e ficou ensinando os termos de yaoi para a galera. E bom, depois de tanta aula, lá estava o Shinichi voltando para casa com a Minori. Do nada, a Minori recebeu uma informação sobre o intruso ter entrado no quintal dele. Dessa forma, os dois foram até o local onde estava o intruso e chegando lá, eles encontraram uma mestiça de humana com lobo. E apesar do nosso protagonista ter ficado animadão aí com a garota furry, a Minori já saiu apontando uma arma para ela e a levou até a casa. Lá, a garota contou ser apenas uma artista, mas a Minori deduziu que ela era uma espiã de um reino inimigo. E por conta disso, a Minori entregou a loba para as autoridades e contou que essa garota provavelmente seria morta. Assim, no dia seguinte, o Shinichi teve uma audiência com a Petralka e fez de tudo para o exército não matar a garota lobo. Afinal, o que ele mais desejava no momento era acariciar os pelos da garota. Perceber isso fez a Petralka deduzir que o Shinichi só estava interessado em tornar essa garota em uma amante. E para defender ele, a Minori respondeu dizendo que o Shinichi estava apaixonado pelo primo da Petralka. E para piorar tudo, o primo deu até uma coradinha. E eu não sei não, cara, meio suspeito. Daí, vendo que nada estava dando certo, o Shinichi deu a sua última cartada e sugeriu que eles dessem informações falsas para o outro reino, já que assim eles poderiam burlar aí todo o sistema de espiões. E vendo que esse plano obviamente era muito bom, a Petralka aceitou esses termos e deixou a garota lobo chamada Elber sob a tutela do nosso protagonista. E o maluco nesse EP foi brabo, pois ele convenceu um reino inteiro de que uma garota poderia ser mantida viva só para alisar o pelo dela. E bom, depois disso tudo, o Shinichi colocou a Elber para fazer alguns desenhos. Em resposta, a Elber disse que a raça dela tem um instinto animal muito grande, por isso elas são obrigadas a aprender algum tipo de arte. Tudo isso para ocupar a mente e suprimir esses impulsos animais. Ao ouvir isso, o Shinichi deixou ela sozinha desenhando, e após ele sair, a Elber ficou com uma cara bizarra de psicopata. E alguns dias depois disso, vemos todos almoçando aí, mas por algum motivo, a Elber não estava saindo do quarto. Ao saber disso, o Shinichi entrou no quarto dela e tomou um susto ao ver que ela estava fazendo um desenho bizarro dele. Quando ele saiu em pânico, ela continuou encarando ele com essa cara sinistra aí. E depois disso tudo aí, vemos o Shinichi aí, ó, tendo um sonho bonzão com a Mil. Até que do nada, ele acordou e deu de cara com a Elber em cima dele, toda doida, parecendo um cão de raiva. E como o Shinichi tinha dado um gritão, a Minori e a Mil foram até o quarto dele. E lá, elas encontraram a Elber querendo fazer um neném com o cara. No fim, a Elber explicou que tudo aquilo estava acontecendo porque estava em lua cheia. E isso meio que fazia os desejos dela aumentar. E por conta disso, ela estava louca para ter um filho. Pois na real, ele estava acreditando que a Elber pretendia matar ele. Porque sei lá, ela estava olhando para ele com a cara bizarra. E ao fim desse episódio, aí a Minori contou para o nosso protagonista que agora que ele tem uma maid elfa e uma garota furry na casa, ele já tinha entendido os requisitos para ter um harem de anime. E no episódio seguinte aí na escola, os elfos e os anões não paravam de brigar. Daí para dar um basta nessa briga, o Shinichi sugere que a Petralka faça um campeonato de futebol, já que assim os dois lados poderiam libertar seu ódio sem ter que cair na porrada. Dessa forma, após a Petralka ter aceitado, o Shinichi bota toda a galera para estudar sobre o futebol. E quando chegou o dia do campeonato, a partida mal se iniciou e os anões já meteram um golaço nos elfos. E eles continuaram massacrando os elfos até que chegou o fim do primeiro tempo e os anões já estavam numa vantagem absurda de 50 gols. Daí, como algo estava roubado demais, os elfos acabaram sendo permitidos a usar magia no segundo tempo. Graças a isso, os elfos conseguiram se igualar aos anões. E um tempo depois, a gente vê que um mundo de fantasia, um simples jogo de futebol pode se transformar em uma completa guerra. Vendo que o seu plano tinha dado errado e ninguém tinha feito as pazes, o Shinichi acabou ficando desolado e sem esperanças. Do nada, a Elber roubou a bola de um dos jogadores. E em seguida, a própria Petralka apareceu e roubou a bola dela. Daí, com a ajuda de uma magia da Mil, a Petralka conseguiu fazer um gol. Esse gol deixou a Petralka tão feliz que ela ficou comemorando com a Mil. E isso fez todos que estavam assistindo ficarem perplexos. Afinal, alguém da mais alta classe estava sendo amigável com uma meia-elfa, que no caso a elfa aí de uma raça que é considerada a escória da sociedade. Vendo tudo isso, nosso protagonista ficou muito feliz mesmo. Porém, no final de tudo, todo mundo continuou brigando na sala, mas pelo menos estava um pouquinho melhor. No dia seguinte, o Shinichi foi fazer uma reclamação com o gerente lá, o tal do Motoba. E basicamente, nosso protagonista está pedindo um mangá e o cara está entregando outros. Por conta disso, o Shinichi sugeriu a ideia dele ir até o Japão e fazer ele mesmo a compra dos mangás. E após lançar aquele discurso no Jutsu, o Shinichi conseguiu a aprovação do Motoba para fazer essa viagem. Assim, ao chegar no seu quarto, o Shinichi ficou todo feliz em poder usar a sua internet novamente. E quando ele foi abrir algumas mangás
viagens, ele acabou tomando um susto ao ver a Mil-Cel dentro de uma mala, ali mesmo. A Mil-Cel obviamente pediu desculpas e disse que só tinha feito isso pois ela estava com medo do nosso protagonista nunca mais voltar para o mundo dela. Vendo que não tinha o que fazer, o Shinichi aproveitou a situação e levou a Mil para ir em uma praça temática e com várias lojas de anime e outras coisas do tipo. Lá eles se divertiram bastante até que chegou o dia seguinte e de volta ao mundo paralelo, o Shinichi percebeu que não tinha comprado nenhum mangá e por conta disso ele não teve avanço nenhum no que ele tinha que fazer. E depois disso tudo, o Shinichi acabou sendo chamado até o castelo, pois por algum motivo a Petralca tinha se isolado no quarto dela e desistido dos seus deveres como imperatriz. E como ninguém daquele mundo conseguia entrar no quarto dela por conta de uma barreira mágica, o Shinichi acabou ficando encarregado de entrar, pois além de ser imune a esse tipo de magia, o Shinichi entendia perfeitamente como funciona a mente de um otaku que se prende em um quarto. Dito isso, o Shinichi entrou no quarto da Petralca e diferente do que pediram para ele, ele ajudou a Petralca a se isolar ainda mais e ficou ensinando a ela como um verdadeiro otaku isolado deveria se comportar. No entanto, quando a noite chegou, o Shinichi foi lá e contou a história dele. E bom, a história dele era que basicamente após ter levado fora de uma colega, ele se isolou totalmente no quarto e só ficou vivendo de animes. Dito isso, o Shinichi falou que diferente dele, a Petralca é alguém importante, que todos se importam. E no dia seguinte, após receber esse discurso motivacional, a Petralca finalmente resolveu sair do quarto. E graças aos feitos do nosso protagonista, o primo da Petralca lançou a braba e deu uma casa de praia para o Shinichi passar suas férias. Obviamente, isso alegrou muito o Shinichi, pois finalmente tinha chegado o famoso episódio de praia no anime dele. Daí, enquanto estava geral se divertindo na praia, os conselheiros do reino estavam numa discussão super séria. E a discussão era sobre qual biquíni a Petralca deveria usar para ir na praia. No final, eles acabaram escolhendo um traje típico que garotinha de anime usa. E no fim, o episódio terminou sem ela nem mesmo ir para a praia. E depois disso, o Motoba foi fazer uma reunião com o Shinichi e a Minori. Tudo isso porque a gravação daquele jogo lá dos anões com os elfos tinha sido vazada na internet. E as pessoas estavam deduzindo que aquilo era algo real. Ao descobrir isso, o nosso protagonista teve a incrível ideia de fazer um filme nesse mundo e mostrar os bastidores. Pois assim, as pessoas iriam chegar à conclusão de que, pô, era só um filme comum mesmo. CGI tava brabo. Daí, após o filme ter sido feito, todos do reino da Petralca se juntaram para assistir. No entanto, como a voz da Petralca estava muito zoada, ela acabou cancelando o filme e no fim tudo deu certo. E todos no Japão passaram a acreditar que aquilo era apenas um filme medíocre mesmo. No dia seguinte, vemos que o Shinichi já não está mais aguentando as falhas aí do Japão e mandar os mangás para ele. Para piorar tudo, ele tem muito pouco mangá e tem muita pessoa querendo mangá pelo reino. Por conta disso, as pessoas estavam começando até mesmo brigar para ter um mangá. E na escola do nosso protagonista tinha um maluco que fazia até mesmo traduções de mangás por pura diversão. E esse cara já estava completamente maluquinho por ter que traduzir os mangás para várias pessoas. Vendo isso, o nosso protagonista foi até o Motoba e falou: pô, vocês vão ficar de sacanagem mesmo ou vão trazer os mangá? E nesse momento, o Motoba finalmente revelou a verdade ao Shinichi. A verdade era que o Japão não tinha formas de invadir esse mundo paralelo. E por causa disso, eles tiveram a ideia de fazer uma invasão cultural, viciando a galera em animes e mangás para depois fazer trocas absurdas, usando os mangás em troca de materiais valiosos para o reino da Petralca. Daí quando o Shinichi tentou confrontar o Motoba, o cara o interrompeu, dizendo que o Japão só tinha o escolhido para ser um gerente, pois ele era um completo inútil que gosta de mangás. E como ninguém se importava com ele, eles obviamente não teriam problema em descartá-lo. Dito isso, o Motoba explicou que era só o Shinichi continuar nesse serviço aí de viciar a galera, que tava tudo tranquilo, tudo de boa. Ouvir isso deixou nosso protagonista tão triste que ele acabou ficando um bom tempo isolado no seu quarto. No entanto, após levar um discurso motivacional do amigo, o Shinichi se decidiu e no dia seguinte ele fez uma audiência com a Petralca. Daí na audiência ele disse que o próprio reino poderia fazer os mangás deles, já que assim o reino da Petralca não teria que ficar dependendo dos produtos do Japão. E isso obviamente acabou irritando bastante o Motoba. E de noite, enquanto o Shinichi estava dormindo, uns soldados invadiram o quarto dele só para matá-lo. No entanto, aquilo tudo era uma armadilha bolada pelo próprio Shinichi e pela Petralca, já que os dois conseguiram prever que o Shinichi iria ser morto. Dito isso, a Petralca pressionou o Motoba, dizendo que se o Shinichi fosse atacado novamente, o reino dela iria cortar totalmente as relações com o Japão. Graças a isso, o nosso protagonista conseguiu ter vários dias pacíficos, até que do nada, um ataque sobre o reino foi feito. Daí, como a escola estava sendo incendiada, o Shinichi saiu correndo até lá e chegando na escola, o nosso protagonista levou um ataque surpresa pelas costas. E aproveitando a oportunidade, os soldados do Japão deixaram ele lá no fogo para virar churrasquinho. Porém, logo em seguida, a Mio acabou chegando na escola e com a ajuda da Elber, ela conseguiu chegar até onde o Shinichi estava. Mas como ela não tinha força suficiente para acabar com o fogo, ela foi lá e abraçou o Shinichi e revelou que não se importava de morrer ali com ele. Afinal, ele é o cara que deu um propósito de vida para ela. No fim, a Minori apareceu e salvou os dois de virarem churrasquinho. E a escola no fim ficou em ruínas. Do nada, o Motoba apareceu para dizer que o Japão estava chamando o Shinichi de volta. Daí, como último plano, o Shinichi pediu para falar com os superiores do Motoba. E após os caras terem revelado que eles tinham sido os mandantes do último ataque, o Shinichi revelou que a Petralca estava ouvindo tudo graças a um dispositivo de comunicação. Dessa forma, o Japão acabou sendo obrigado a pedir desculpas para a Petralca. E além disso, eles tiveram que permitir que o Shinichi continuasse como gerente de mangás. E depois disso tudo, o Shinichi foi lá conversar com um amigo, onde ele explicou que apesar de estar morrendo de medo de morrer, ele não poderia permitir que o Japão tornasse os animes e mangás uma arma de destruição. Dessa forma, o anime acaba com a escola já reconstruída e com o Shinichi dando aula novamente.